Estimados amigos, camaradas, uma saudação a todos os presentes nesta terra carregada de história, de luta, de democracia. É bom estar aqui em Tortozende. Ao longo da nossa vida revolucionária, era sempre um ponto de referência, Tortozende. Hoje as coisas mudaram muito em termos de aparelho produtivo, em termos da situação atual, mas Tortozende continua a ter, portanto, uma marca profunda de quem lutou e construiu muitas das batalhas, muito dos objetivos, muito a luta de quem conheceu uma vida de trabalho, uma vida de sacrifício, uma vida de exploração. Muito obrigado, camaradas, por me terem convidado. Estimados amigos e camaradas, vivemos um momento importante e exigente na vida nacional. O nosso povo está confrontado com uma importante decisão sobre o futuro imediato da nossa vida coletiva. A eleição de deputados à Assembleia da República coloca-nos perante o desafio, que é simultaneamente uma oportunidade para criar condições para dar resposta aos muitos e graves problemas que o nosso país enfrenta. Problemas que não são de hoje e que a pandemia veio expor com mais clareza. Problemas que são o resultado de décadas de política de direita. Uma política pela qual respondem nos seus aspectos estruturantes tanto PS como PSD. Partidos que partilham a responsabilidade de décadas de submissão aos ditames da União Europeia e aos interesses do grande capital. Os resultados são conhecidos. Déficits estruturais graves que se foram acumulando. Desde logo um volumoso e persistente déficit produtivo, consequência direta da desvalorização da agricultura, da indústria, dos nossos recursos nacionais. Desde há muito que alertamos, um país que não produz fica amarrado à dependência e ao endividamento. A solução para dever menos é produzir mais. Mas pela mão dos sucessivos governos, ora do PS, ora do PSD, o país desaproveitou as suas potencialidades e recursos e foi substituindo produção nacional por importações, quando podia e devia ter feito o contrário. Arrastamos, desde a adesão ao euro, um crescimento económico muito pobre. A situação social encontra-se degradada, com os problemas dos baixos salários e reformas, do desemprego, da precariedade, da imigração dos mais novos, do agravamento da carestia de vida. Os serviços públicos estão fragilizados, com particular evidência no Serviço Nacional de Saúde, que definha, ao mesmo tempo que crescem os lucros dos grupos económicos que fazem negócio com a doença. Foi sempre à sombra dos partidos da política direita, a que chamam Bloco Central, que estes grupos cresceram parasitando recursos do Estado. Ao mesmo tempo que em extensas zonas do país, como aqui no interior, faltam médicos de família e outros especialistas e encerram valências hospitalares. O país continua a ser percorrido por assimetrias, desequilíbrios e desigualdades cada vez maiores. Isto apesar das recorrentes lágrimas de crocodilo que alguns vertem em nome do interior esquecido. Sim, estes e outros problemas do país têm particular impacto na vida das populações do interior. Abraços com o despovoamento e a desertificação económica, com o magro investimento público, com as dificuldades e custos acrescidos para as micro, pequenas e médias empresas. Veja-se a continuada afronta das portagens nas autoestradas do interior, como a A23, com a privatização das empresas públicas que assim deixam de dar resposta às necessidades destas populações. Volta e meia, lá vêm a anunciar mais uns programas, mais uns planos, mais umas estratégias,
mais uma equipa de missão para o interior. Mas o que se vai vendo é o contínuo definhar destes territórios, o desaproveitamento do seu enorme potencial, a incapacidade de fixar populações, em especial jovens. Veja-se o caso da Delmar, atirada para a insolvência, perante a passividade do governo e hoje com os trabalhadores confrontados com a incerteza quanto ao seu futuro e a região mais pobre do ponto de vista do seu setor produtivo. Perante este cenário, o que têm feito os deputados do PS e do PSD eleitos pelo Círculo de Castelo Branco? Têm eles alguma vez contribuído para a denúncia destas situações e para a procura de soluções que a modifique? Ou, pelo contrário, são também eles responsáveis pelas políticas e pelas decisões que criaram todo este quadro de dificuldades, de desigualdades e de injustiças? É por isso que as populações do interior só terão a ganhar com a eleição de deputados da CDU, com a presença na Assembleia da República de vozes comprometidas com os interesses das populações do interior, dos trabalhadores, dos agricultores, dos pequenos e médios empresários, comprometidas com a procura de soluções que permitam enfrentar os problemas aqui no distrito. Porque é disto que Castelo Branco e o país precisam, de soluções para os problemas que enfrentamos. E esse é o nosso compromisso. É nesse objetivo que empenhamos toda a nossa ação, todos os nossos esforços, encontrar e concretizar soluções para os problemas dos trabalhadores do povo e do país. Soluções como o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, como condição de justiça social e de desenvolvimento económico, dinamizando o mercado interno. Uma condição essencial também para travar a imigração de milhares de jovens que estão a ser privados do direito a serem felizes no seu país. Não há futuro para um país baseado em baixos salários. Soluções como o combate à precariedade, à desregulação dos horários de trabalho, aos abusos, às arbitrariedades patronais, que são fatores de instabilidade permanente no trabalho e na vida, criando assim outras e melhores condições para contabilizar a vida profissional e a vida familiar. Soluções para combater a quebra demográfica e o apoiar o livre decisão de ter filhos, assegurando, entre outras medidas, a gratuidade das creches para todas as crianças, já a partir de 2022, e a construção de uma rede pública de creches. Soluções que assegurem uma vida digna e de qualidade aos mais idosos, que assegurem o aumento das pensões e das reformas, sem deixar reformados para trás, a perder poder de compra, e assegurando o fim de penalizações e a garantia da reforma por inteiro com 40 anos de descontos. Soluções para salvar o Serviço Nacional de Saúde de um caminho que levará à sua destruição se nada se fizer para fixar profissionais, valorizar os seus salários, as suas carreiras, que garanta a todos em todo o país o acesso em tempo útil à consulta, ao exame, à cirurgia, ao médico e enfermeiros de família. Sim, camaradas, pensem 10 segundos. Não tivesse sido o Serviço Nacional de Saúde, se confiássemos no setor privado da saúde, a desgraça teria sido maior. E é por isso que devemos defender o Serviço Nacional de Saúde, salvar o Serviço Nacional de Saúde como condição fundamental para criar condições para que os portugueses tenham mais saúde. Soluções para garantir às populações serviços públicos de qualidade, com uma distribuição equilibrada pelo território nacional, de forma a promover o seu bem-estar e a coesão territorial, combatendo as desigualdades e assimetrias do desenvolvimento entre o litoral, o interior, entre a cidade e o campo. Soluções para um correto ordenamento do território, para assegurar às populações um ambiente saudável, para promover a preservação de ecossistemas e a salvaguarda de recursos hídricos
e da propriedade de gestão pública. Soluções que tragam justiça fiscal, que garantam uma melhor distribuição dos impostos, que ponham quem mais tem e hoje foge ao pagamento de impostos a pagar mais, desagravando o peso dos impostos sobre os trabalhadores e sobre as suas famílias, sobre as micros, pequenas e médias empresas. Soluções para assegurar o aumento da produção nacional, a criação de emprego e o apoio a atividades de pequenas e médias empresas. Soluções que valorizem a pequena e média agricultura e a agricultura familiar. Foi esta a resposta aos problemas nacionais que o PS não quis dar e que o PSD não dá. O PS atirou o país para eleições porque recusou soluções. Preferiu ir para eleições a adotar as soluções que o país precisa e que o PCP propôs. E cada dia que passa vai deixando mais claro porque é que o fez. Fê-lo porque viu aqui o que julgou ser a oportunidade para uma ambicionada maioria absoluta, explorando os efeitos de uma encenada vitimização. Tudo para ficar com mãos livres, para fazer aquilo que sempre que dependeu dele próprio, acabou por fazer. Pôr em prática a política de direita, sozinho ou com o apoio do PSD, que já disse que não faltará a chamada para dar andamento acelerado a esta velha e gasta política. O que o PS quer é não ter de se confrontar com a ação e a proposta da CDU, que nos últimos anos permitiu assegurar avanços que o PS só viabilizou porque isso foi obrigado. Quer ter mãos livres, sim, para escolher sem estorvo o lado do grande patronato, em vez do lado dos trabalhadores, para levar a água ao moinho do grande capital, encaminhando para aí milhões e milhões de euros e de fundos comunitários, desaproveitando mais uma oportunidade para investir no país e na resposta aos problemas e dificuldades do nosso povo, para escolher abertamente o lado da submissão aos ditames da União Europeia em vez do lado da defesa intransigente dos interesses nacionais. Dar força ao PS nestas eleições é premiar este virar de costas ao país. É importante retirarmos as lições do que aconteceu em 2019. Que ninguém duvide. Um PS mais forte significará um PS mais próximo do PSD. Significará avolumar os problemas nacionais em vez de lhe responder. Como não se duvide também que votar no PSD ou num qualquer dos seus apêndices ou sucedâneos é dar força ao ataque a direitos, aos cortes nas pensões e nos salários, ao ataque ao Serviço Nacional de Saúde, aos serviços públicos, ao assalto ao património público. Este é o registro e o projeto que estes partidos têm colado à pele, que alguma vez tentam branquear a força a tempo de enganar os mais incautos. Nestes tempos de campanha eleitoral, não vão faltar as tentativas de vender gato por lebre, de ocultar e iludir responsabilidades pela situação do país, como não faltam as manobras e operações de chantagem. Pois bem, este é o tempo para lembrar que cada voto na CDU é um voto que conta, como nenhum outro, para impedir a maioria absoluta que o PS ambiciona e também para impedir o regresso do PSD sozinho ou com os seus apêndices atrelados ou ainda de mão dada com o PS. Não deixamos que ninguém se esqueça que em 2015, quando o PS felicitava PSD e CDS pela vitória eleitoral e confessava a sua vontade de deixar permanecer no governo, a força da CDU contou para consumar o afastamento destes partidos do governo. Diz-se muitas vezes por aí agora, nesta situação, que o PCP abriu a porta à direita. O PCP, a única vez que abriu a porta, foi para afastar e correr com a direita na altura em 2015. O voto na CDU contou como nenhum outro
para devolver esperança ao povo português. O voto na CDU contou como nenhum outro para iniciar um caminho de defesa, reposição e conquista de direitos. Os trabalhadores e o povo português sabem que o PCP nunca desperdiçou nenhuma oportunidade para melhorar as suas vidas. O voto na CDU contou decisivamente para a reposição de salários e outros direitos roubados, como feriados. Amanhã vamos ter um feriado que o governo PSD-CDS tinha eliminado. Complementos de reforma para a reposição do direito ao pagamento por inteiro do subsídio de Natal, que eles estavam a retalhar para acabar com esse direito ao 13º mês. Contou para o aumento do salário mínimo nacional, ainda aquém do necessário. O voto na CDU contou decisivamente para o fim dos cortes nas pensões e o seu aumento extraordinário em 5 anos consecutivos. Contou para a valorização do abono de família, o alargamento do abono pré-natal e do apoio às pessoas com deficiência. Em relação ao aumento extraordinário das pensões e das reformas, o PS quis fazer crer que o PCP era responsável por não haver aumento extraordinário de 10 euros. Como é que se pode dizer uma coisa destas? Se durante 4 anos foi o PCP, foi a CDU que na Assembleia da República, nas discussões do Orçamento do Estado, conseguiu o aumento extraordinário contra a vontade do Partido Socialista. E isto deve ser marcante na nossa intervenção, no nosso esclarecimento, porque o PS, o governo do PS, tem condições de aumentar extraordinariamente também as pensões, se quiser. Nada o impede de fazer isso. O voto na CDU contou para a ampliação da proteção aos desempregados, para a melhoria das condições de acesso à reforma dos trabalhadores das minas e das pedreiras. O voto na CDU contou para o alívio do IRS sobre rendimentos do trabalho, bem como para a eliminação da sobretaxa, que contou decisivamente para assegurar a gratuidade dos manuais escolares nos 12 anos de escolaridade obrigatória, para a redução do valor das propinas no ensino superior. O voto na CDU contou para a redução das taxas moderadoras na saúde, a redução dos custos para medicamentos, que contou para a redução do IVA na restauração e para a eliminação do pagamento especial por conta. O voto na CDU contou para a redução dos custos com combustíveis para os agricultores. O voto na CDU contou de forma decisiva quando, na fase mais aguda da epidemia, houve que garantir os salários aos trabalhadores em layoff, assegurar a proteção social aos mais afetados pelos impactos da Covid-19 e adotar medidas de emergência que se colocaram ao Serviço Nacional de Saúde. Este é um caminho que nos orgulhamos e que os trabalhadores e o povo, estamos certos, não esquecem. O voto na CDU contou e conta como nenhum outro, para construir um futuro melhor para o nosso povo, para abrir e percorrer os caminhos de uma política alternativa. Uma política que dê prioridade a soluções para os problemas nacionais que a política de direita acumulou. Uma política alternativa que reclama um governo capaz de concretizar com todos os que deem prioridade às soluções que a situação exige. É desta política alternativa que o país precisa. É essa a perspectiva de alternativa que a CDU corporiza. Aos trabalhadores e ao povo, e em particular ao povo aqui do distrito de Castelo Branco, aos jovens, aos reformados, aos micro, pequenos e médios empresários, a todos os que sentem o que é possível termos um país que é justo, que necessário, mais desenvolvido, queremos dizer que mesmo em tempos difíceis, como os que vivemos, há razões de confiança e de esperança. Com o reforço da CDU, é possível responder aos problemas do país. É essa resposta que pode trazer estabilidade à vida dos trabalhadores e do povo. É dessa estabilidade que precisamos, não da falsa estabilidade das maiorias absolutas que, como a história tão bem demonstra, rapidamente se transforma no inferno
de instabilidade na vida de quem trabalha. Os trabalhadores, o povo e o país contam com a CDU para, com a máxima determinação e confiança, assegurar as respostas e soluções que a situação exige. Está nas mãos de cada um contribuir para aceder a essa centelha de esperança num futuro melhor. A CDU mostrou ser a força que não verga, não vacila, perante chantagens e pressões, quando o que está em causa é defender os interesses do povo e do país, é encontrar soluções para os seus problemas. Esta é a mais sólida razão para travarmos com confiança e determinação a batalha das eleições legislativas de 30 de janeiro. Também aqui no distrito de Castelo Branco, onde as populações têm nas suas mãos a oportunidade de eleger deputados que acrescentem força à força da CDU. Travaremos esta batalha com confiança, sim. Certos que a CDU contará sempre para a convergência em torno de uma política capaz de enfrentar a situação atual. Mas atenção, a questão não é em abstrato se se quer ou não convergir. A questão é sobre que conteúdos, que políticas, que medidas concretas se deve convergir. A convergência que a CDU defende é determinada por uma política que abra perspectivas de respostas aos problemas nacionais e não pelas ambições de um poder que sabemos que movem outros. A política que o país precisa e a convergência para lhe dar suporte tem no reforço da CDU a condição principal de concretização. Convergir nas respostas concretas aos problemas dos salários, das pensões, da saúde, da educação, da produção, da coesão do território. É essa a determinação da CDU. É isso que é necessário. É isso que iremos trazer para esta campanha. É isso que é preciso. E é por isso que iremos deitar mão, erguer uma jornada de esclarecimento e de mobilização que fuja à eterna discussão em que alguns nos querem arredar dos arranjos, dos arranjinhos de poder, feitos para assegurar a sobrevivência da política que está na origem dos problemas e dificuldades que enfrentamos. Construir soluções. É essa a garantia que os trabalhadores e o povo encontram na CDU. É essa reconhecida ação do lado dos trabalhadores e do povo em defesa dos seus direitos que somam para as razões do apoio à CDU na hora em que cada um decide o seu futuro. Sim, os portugueses que querem ter a certeza de que o seu voto é para fazer avançar o país, apenas têm um voto seguro que o garante, o voto na CDU. Sim, este é um voto que conta e contará como nenhum outro para abrir um horizonte de esperança na vida deste país. Eu sei, camaradas, que aqui neste distrito a batalha é muito exigente, muito difícil. Mas alguma vez foi fácil? Nós continuamos a considerar que se tivermos a confiança e a determinação, se formos capazes de afirmar com clareza que o nosso primeiro e principal compromisso é com os trabalhadores e com o povo, podemos não conseguir eleger. Mas vamos fazer por isso. Mas vamos fazer para que cada voto pese na percentagem da CDU. Cada voto na CDU não vai ser perdido neste distrito de Castelo Branco. E para além disso, confiança, sim, camaradas. Este Partido Comunista Português, esta CDU, que vai partir para esta batalha, devia sempre lembrar-se, neste momento em que estamos a comemorar o centenário do Partido Comunista Português, quantas vezes pensávamos que isto estava perdido, que não íamos lá, tão forte era o fascismo, tão forte era o anticomunismo, e no entanto, camaradas e amigos, com a força do povo, aqui estamos, com essa determinação, lembrando, portanto, aquela expressão que alguém usou, de que quando se luta quando existe uma causa, essa causa nunca morre enquanto existir alguém que a defenda. E são muitos aqueles que a defendem. Viva a CDU!